Porque a inteligência é a capacidade que nós temos de utilizar as informações. Sim, além das empresas, as empresas têm dificuldade de entender o seu negócio. É possível hoje eu manter a fidelidade de um cliente desde que eu mantenha um relacionamento com ele. Porque uma empresa de marketing ou de marketing digital, ela não pode trabalhar de forma linear. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês, mais uma vez, eu sei que vocês já sabem que estamos no Spotify, então entra lá no aplicativo e fique por dentro aí de todos os nossos episódios. Gente, o assunto de hoje vamos falar sobre mercado de consumo pós-pandemia e digital e tradicional. Vocês sabem quais a diferença? Então, hoje nós vamos ficar sabendo. Olha só meu convidado. Ele é mestre em educação, consultor organizacional, palestrante, formado em administração e contábeis, especializado em gestão de pessoas, é escritor. Eu não sabia que você era escritor também, não. Olha, Também. que bacana. E atua há mais de 30 anos, só isso, viu, gente? Só 30 anos aí, então, no mercado, ajudando empresas. Seja bem-vindo, Fábio Luiz Nogueira. Obrigado, Rose. Eu que agradeço o convite e espero contribuir com o seu público. Com certeza, né? Vamos aí. Mas antes da gente começar, Fábio, vou agradecer aos nossos patrocinadores, Sartor Store, coleção aí, ó, de inverno. Gente, na Sartor está lindíssima e já chegando coleção, já o inverno a gente já tá quase se despedindo, já primavera, verão, é isso aí. As araras da Sartor, curadoria feita por Rose Hoffing, então vocês já sabem aí que tem muita coisa boa, né? Arapuca Bar, gente, a melhor cerveja geladinha, aquela porção gostosa, num ambiente super gostoso, que fica ali no Parque do Povo, que é um lugar que a gente adora ali estar passeando e ficando por ali no Parque do Povo, Arapuca Bar. E também Dias One. Dias One é uma perfumaria artesanal que ela desenvolve aí um aroma específico para o seu evento, para a sua festa, para o seu estabelecimento comercial também. Então, fale com o pessoal da Dias One, que eles vão aí desenvolver esse aroma agradável se chegar naquele lugar. Não tem coisa mais gostosa, né, Fábio? Tem aquele Verdade. cheirinho bom, né? Você abre aquela caixa de presentes ali e vem aquele aroma. Então, cria memórias aí para o seu negócio também. Bom, vamos lá então, Fábio. Nós tivemos essa pandemia, né, que foi uma coisa horrível, né? Eu até Exato. confesso para você que eu estava assim na Sartor, a gente estava num momento de ascensão. Eu tinha acabado de fazer um desfile, estava assim maravilhosa, dando um feedback assim incrível. A gente estava assim preparados para decolar mesmo e voar. Aí veio a pandemia e deu uma barrada no nosso negócio, né? Então, como é que você vê a evolução do mercado pós-pandemia e quais foram as mudanças que aconteceram? Correto. Rose, para entender essa evolução, precisamos entender que a pandemia, ela foi um evento que mudou o mundo, É, né? Ela mudou o mundo e mudou comportamentos. Trazendo isso para essa área de mercado, ela mudou muito o comportamento do consumidor. Então ele tinha um comportamento antes e durante todo esse tempo que nós ficamos praticamente em casa, quase 2 anos dentro desse processo de pandemia, então isso mudou muitos comportamentos, porque a psicologia, ela nos explica que quando nós vamos mudar um comportamento, ele perdura mais ou menos durante 90 dias. É o tempo da mudança de um comportamento. Nossa. Nós ficamos quase 2 2 anos. anos. Então muitas coisas mudaram. Então, esse mercado que se apresentava de uma forma, como você disse, eu vinha numa evolução e, de repente, houve um recorte. Sim. E nós ficamos naquela expectativa, vai abrir o mês que vem?
vai abrir no É, próximo, e a coisa começou a se perdurar. foi mesmo. Então, isso mudou muito a concepção de mercado, a concepção de consumo e a forma de organizar tudo isso para se apresentar novamente ao mercado. Então, a gente percebe que muitas empresas, muitos profissionais, eles ainda não entenderam todas essas transformações provocadas pela pandemia. É verdade. Aí, nisso aí, surgiu então um novo mercado que já estava, né, Fábio? O mercado aí digital, Exato, ele já estava acontecendo, mas de uma exatamente. forma um pouco mais lenta, tal, e na pandemia, então, ele explodiu, né? Qual que é a diferença entre o mercado digital e o mercado tradicional? Vamos lá, como você disse, esse mercado já estava acontecendo. A gente estava prevendo assim uma perspectiva de um crescimento de médio e longo prazo desse mercado. Uhum. Mas de repente, devido ao acontecimento da pandemia, essas empresas tiveram que abruptamente migrar para o digital. Vou te dar um exemplo. A empresa de maior valor de mercado até a pandemia era a Vale. A Vale era a maior empresa em valor de mercado na América do Sul. Tá. Quando nós entramos na pandemia, no pós-pandemia, a empresa de maior valor de mercado se tornou o Mercado Livre. Uhum. Então, o Mercado Livre, por ser um marketplace, onde muitas pessoas não compravam através desse modelo de negócio, tiveram que comprar, porque não tiveram Verdade. alternativas. É. Entende? Então, a partir desse momento, dessa transformação, esse consumidor, ele teve que experimentar uma nova forma. Então, o mercado ele se tornou híbrido. Tanto o tradicional quanto o mercado digital, ele se apresentou de forma potencializada. E a Uhum. pergunta é, como eu organizo esses dois mercados? Como eu aproveito, porque eu tenho cliente nos dois, Verdade. não é? Quando a gente olha no percentual de público consumidor, hoje eu tenho 50% de um público consumidor mais tradicional Uhum. e 50% do público consumidor da geração mais moderna, da geração que nós chamamos de geração milênio. Tá em 50%? 50-50, já o público ativamente consumidor, entende? Sim. Só que esse público que era tradicional, ele também teve que ir para o digital. Então ele compra tanto no tradicional hoje quanto no digital, porque ele experimentou usar o digital e gostou, Sim. entende? Só que a forma que a empresa se apresenta, dessa forma híbrida, é que ela tem que elaborar estratégias adequadas. Então hoje se percebe que eu não posso ignorar nem o mercado e nem outro, a não ser que essa empresa já nasceu dentro do digital, Sim. como é o Mercado Livre. Ele já nasceu dentro do mundo digital, entende? Então ele tem toda uma estrutura pautada para o digital. Mas uma empresa que ela era uma empresa tradicional, ela trabalhava um canal digital e agora ela tem os dois canais potencializados, como eu vou me organizar para ter resultado nos dois canais? Pois é. Quais Esse é são o as maiores desafio. dificuldades? Desafio mesmo, viu? Esse é um grande desafio, né? Porque a gente já, eu criei, nós criamos na Sartor o nosso site, né? Já está em ação, já está ativo. Porém, eu tive dificuldade, eu não consegui achar uma empresa aqui em Prudente, tive que pegar uma empresa de fora para poder criar, fazer todo o site, fazer a plataforma, enfim. É muito difícil. Você acha que é um dos maiores desafios a gente achar Olha, Rose, empresas? sim, além das empresas, as empresas têm dificuldade de entender o seu negócio, Uhum. entende? Porque uma empresa de marketing ou de marketing digital, ela não pode trabalhar de forma linear. Cada empresa tem uma característica diferente. Então, a grande dificuldade das empresas que trabalham com marketing digital, por exemplo, é entender o negócio. Esse negócio tem características peculiares, entende? Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, que eu vou dar consultoria numa empresa, eu entendo o canal digital sobre várias verticais. O site é uma vertical. Quando você fala de leads que vão vir do Instagram, é uma outra vertical. Quando eu falo em vender dentro do marketplace, é uma outra vertical. Verdade. Entende? Então eu vou me comunicar de forma diferente. Nossa. Eu vou me estruturar. Então o canal digital não tem apenas uma forma. Eu tenho várias formas de vender e várias formas de me comunicar. Então o canal digital não existe uma única forma. Então entender como esses canais podem ser eficientes, como eu posso atingir um público dentro do meu site,
como eu posso atender um público dentro das minhas redes sociais, que são os leads, e como eu posso atender um público dentro do marketplace, que é um cliente que ele apenas quer uma praticidade, por exemplo, eu tenho que saber como me posicionar. Entende? Então, isso hoje tem que ser muito estratégico. Nossa. E o grande problema é as empresas tratarem isso de forma linear. Então, eu vou fazer um marketing linear, não vai funcionar. Vou fazer uma estratégia linear, ela não vai funcionar. Porque o comportamento desse consumidor é diferente. Então, como eu vou identificar esse público para me comunicar eficientemente com ele? Entende? Nossa. Então, a identificação desse meu público-alvo é que vai me levar à estratégia correta, ao canal correto, à ferramenta correta, porque o digital, ele traz assim uma impaciência, não é? É. Quando quando é um lead que ele vem para a tua empresa, ele quer ser atendido de imediato. É verdade. Não tem tempo para atender. É a questão da temperatura do lead. Então, se eu atendo... Qual que é, geralmente, o trabalho que eu faço nas empresas? Qual que é o tempo de atendimento de um lead? Imediato. Imediato. Esse é o tempo. É 5 minutos? Não, é imediato. Entendi. Quanto mais rápido eu atendo, mais esse lead tem a possibilidade de ser convertido em vendas. Porque está no calor da expectativa do cliente. Verdade. Que nós somos assim. É. Quando nós entramos em alguma plataforma para comprar digital, eu quero comprar rápido. Verdade. Né? Só para você ter ideia, Rose, hoje se compra produtos de valor agregado alto, como uma casa, por exemplo, É mesmo? de forma muito rápida. Hoje pessoas compram casa de valores agregados num condomínio, por exemplo, assim de uma forma intuitiva. Coisa que antes era uma jornada de negociação. Verdade. Hoje não. Hoje, devido à ansiedade. Porque o pós-pandemia, ele trouxe também alguns comportamentos que ficaram muito latentes no pós-pandemia. E uma delas é a ansiedade. Se a ansiedade já era muito presente antes da pandemia, ela foi potencializada no pós-pandemia. Nossa. Então as pessoas elas acabam comprando, muitas pessoas compram e depois falam assim, puxa, eu não pesquisei. Eu não vi se era 110 ou 220. Eu não vi se tinha outras cores. Entendi. A ansiedade de adquirir é tão grande que depois que você adquire, que você vai pensar nos detalhes. Nossa. Entende? Entendi. Então isso é usado hoje muito pelo marketing, que vai levar a pessoa a tomar uma decisão de compra de uma forma rápida e intuitiva, entende? Analisando como é o comportamento desse cliente para ele chegar realmente à condição de desejar comprar um produto ou um serviço. E quais são as vantagens e as desvantagens do mercado digital, Fábio? O mercado digital, ele traz uma vantagem da questão da velocidade que você tem numa negociação e da expansão que você pode atingir num público, Certo. ok? Só que o digital, Rose, ele tem trazido também alguns desafios, ok? Então você pode levar o teu produto, o teu serviço para uma expansão muito maior, nível Brasil, nível mundial, né? O digital permite isso. Só que uma das questões muito desafiadoras no mundo digital é a humanização do digital. Como eu humanizo o digital? Tem jeito? Tem muitas estratégias e formas de humanizar o digital. Porque o digital, na verdade, ele se tornou com o tempo um pouco frio. Sim. Entende? Então, mesmo sendo atendido, a não ser quando eu vou para um marketplace. Por isso que eu falo que os canais eu preciso entender de forma diferente. Quando eu vou para um marketplace, eu não quero atendimento. Eu quero rapidez, eu quero entrega no outro dia, eu quero mercado full, eu quero apenas o produto o mais rápido possível. Entendi. Entende? Então, marketplace, eu não tenho atendimento praticamente. Então, eu entro numa plataforma de marketplace, eu vou lá, escolho, compro, eu não sei nem de quem eu comprei. Entendi. Eu não quero atendimento, não quero nada, só quero rapidez, praticidade, mais nada. Esse é o marketplace. Só quero preço. Geralmente, a maior diferencial do marketplace é preço e praticidade. Tá. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Esse dia eu quebrei a sanduicheira da minha casa. Eu falei, meu Deus, amanhã minha filha vai querer fazer um sanduíche e a sanduicheira vai estar quebrada. Eu entrei numa plataforma de marketplace e para mim o que interessava era entregar no outro dia. Sim. Era a praticidade da entrega do produto. Não importava o preço, de quem eu estava comprando. Você entendeu? Então eu comprei baseado numa necessidade de entrega no outro dia. Entendi. Então não importava de quem eu estava comprando, entende? Agora, quando eu vou para um lead, por exemplo, que vem de uma rede social, do Instagram, por exemplo, opa,
já mudou de figura. Essa pessoa já me viu, já me analisou, já gostou do meu perfil, já gostou da minha loja, já gostou do meu produto. Aqui eu tenho a possibilidade de estabelecer um relacionamento, mesmo vindo do digital. Entendi. Então, nesse canal, eu já tenho que ter humanização. Nesse canal, eu já tenho que ter um diferencial que venha agregar valor, mesmo eu utilizando a velocidade do digital. Entende? Entendi. Então, aqui eu já estou dentro de uma outra característica que o canal vai me oferecer, para que eu tenha uma recorrência. A plataforma, ela faz vendas. O canal digital do lead, por exemplo, ele pode me trazer recorrência. Ele pode me trazer um cliente recorrente. Entendi. Entende? Então, a diferença é que ele vai se tornar alguém que vai seguir você, alguém que vai acompanhar as novidades que você vai lançar no digital. Ele se torna alguém que vai acompanhar você. A plataforma, não. Você nem sabe de quem você comprou, geralmente. Entendi. Entende? Então, esses canais, eu tenho que ter toda essa cautela de analisá-los, estruturá-los, acompanhá-los e atendê-los. Porque é assim que eu consigo ter mais resultados. E a maioria das empresas não fazem isso. Elas trabalham, repito, de forma linear. É uma outra questão pós-pandemia que ficou latente. A não linearidade. Não dá para fazer as coisas da mesma forma. Porque o pós-pandemia, Rose, ele trouxe uma questão de oportunidades. Porque existe uma lei uma teoria chamada teoria da complexidade. A teoria da complexidade, ela diz o seguinte: depois das duas últimas fases, que é caos e catástrofe, ok? Caos e catástrofe, as duas últimas fases da teoria da complexidade. Ela vem o quê? Vem as grandes oportunidades. Verdade. Entende? Como foi o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Então nós vivemos a catástrofe da pandemia. Então agora nasceram muitas oportunidades, mas de forma diferente. Com um comportamento do consumidor de forma diferente. Verdade. O mercado, Rose, ele nunca para. Ele muda a forma, ele muda o jeito de se fazer, ele muda a forma de se relacionar, entende? Então, o mundo digital, ele não é meramente um mundo frio, ele não é. Ele é um mundo que demanda relacionamento. E saber como fazer isso realmente é um desafio. Nossa, bastante. Você falou aí que os dois mercados estão potencializados. Exato. Mas eu vou falar como empresária, tá? Vamos lá. A gente não sente isso. A gente tinha na loja física, né, esse relacionamento com os clientes. Vou fazer um chá da tarde, vou fazer um café da manhã, e os clientes iam. Hoje elas não querem mais. Certo. Não querem, não sei se talvez é o que você falou, esse comportamento mudou ao longo do tempo, da Sim. comodidade de estar em casa. Então, hoje elas vêm, a gente dispara, né, o lookbook, elas olham, olha, manda para mim tal peça. Sim, Então, elas querem receber em casa. exato. Como você disse, esse comportamento mudou. Talvez eu tenha que fazer estratégias um pouco diferentes. Por quê? Existe um conceito chamado Consumer Experience, que é a experiência do consumidor. Sim. Hoje eu tenho que provocar para o meu cliente uma experiência, não é? Então hoje ele aprendeu a ter experiências no mundo digital. Ele vê pelo digital. Hoje você já tem tecnologias que você entra dentro da loja, que é a tecnologia onde você é um avatar, né? Onde você consegue entrar dentro hoje de uma tecnologia, que é a área metaverso, que é a tecnologia metaverso, né? Isso vai ser expandido ainda no mundo. Sim. Isso já existe, na verdade. Você vai poder entrar em lojas do mundo todo através dessa tecnologia. E para você ter uma experiência. Então, por isso que eu falo de trabalhar o híbrido. Isso eu concordo com Isso, você. porque eu sei que ela quer praticidade, que ela quer receber esse produto lá na casa dela, ela quer essa praticidade, porém, eu posso tentar criar alguma experiência híbrida. Eu não posso dizer, olha, eu não vou te mandar, eu vou esperar você aqui na loja. Você vai perder o cliente. Sim. Certo? Mas eu posso tentar fazer alguma estratégia híbrida que ela venha de vez em quando na minha loja. Claro. Num lançamento, ela não vai vir mais como antes. Sim. Não é? Como talvez ia toda semana, a cada 15 dias, Sim. não vai ter mais essa periodicidade. Mas como eu vou me relacionar com ela no digital e no presencial? Então, aqui está um eixo que eu vou saber trabalhar, que eu preciso saber trabalhar.
eu não posso perder o relacionamento. É, e tá o segredo. Entende? Eu não posso perder o relacionamento. Eu tenho que aprender, continuar me relacionando com ela no digital porque ela gostou, porque Sim. trouxe praticidade, facilidade, ganho de tempo, né? Mas eu tenho que, em algum momento, trazer ela também para minha loja física. Claro. Porque até mesmo porque, Fábio, tem experiências, como você falou aí, para o cliente que só uma loja física vai conseguir trazer. Exato, exatamente. E quando ela chega lá, que ela levou uma roupa para um determinado evento, então ela volta, né, para comprar outras coisas, enfim, ou até mesmo para dar um feedback pra gente. Então, aí a gente quer saber como que foi. Ah, então você vê a emoção. Nossa, todo mundo elogiou a minha roupa, perguntaram da onde que era. Então, o digital não vai Não oferecer para vai. cliente, né? E aí você tem que criar algumas situações atrativas para que ela vá até lá presencialmente. Aham. Aí entra a concepção da criatividade. É verdade. O que eu vou fazer de novo, de diferente, que ela vai fazer questão de ir, pelo menos no lançamento, É, pelo menos. né? Pelo menos no lançamento da coleção Verdade. primavera-verão, É, né? Como você citou agora há isso. pouco. Como que eu vou chamar a atenção que ela realmente não vai deixar de estar lá? Aham. Entende? Então, é essa criatividade hoje que o empresário, é que a gente chama de design thinking. É eu pensar fora da caixa. Verdade. Eu tenho que pensar coisas inovadoras, coisas que eu ainda não fiz, né? Eu não posso abandonar nenhum e nem outro. Uhum. Porque o grande erro de muitos empresários é quando ele fala, poxa, o digital está potencializado, vou ficar só no digital. Ele não era só do digital, ele era do tradicional. Ele tem tendência realmente a não dar certo. Ok? Porque ele veio de uma situação tradicional e quer navegar apenas no digital. A tendência é não dar certo. Entendi. Ok? A tendência é essa. Porque ele nasceu de uma outra forma. No teu caso, que você tem uma loja física, Uhum. você tem uma loja com uma carteira de clientes que se relacionam com você. Sim. E você criar de forma híbrida, porque o segredo hoje é esse. Como fazer as coisas acontecerem de forma híbrida. Verdade. Como eu vou fazer ações inteligentes, estratégicas, que vão agradar o meu cliente sobre essas duas verticais. Uhum. Esse é o grande desafio. Para isso, o seu marketing tem que respirar o seu negócio. O seu marketing tem que entender o seu cliente para provocar as experiências. É. Porque o que marca, na verdade, hoje, porque há um tempo atrás, nós falávamos assim, olha, o cliente não é mais fiel. O cliente não é mais fiel. Hoje ele compra de qualquer um, Verdade. ele vai na internet, ele compra de quem ele quiser. Isso está mudando. É mesmo? Está mudando pela questão da experiência. Quando nós provocamos uma experiência, que essa experiência ela se torna uma experiência agradável, uma experiência única, uma experiência profunda, marcante para o cliente, ele tende a continuar com você. É verdade. É o que nós chamamos lá atrás, chamamos de agregar valor. É. Entende? Então, isso é muito hoje pautado na experiência. Então, não é apenas comprar um produto. É a mesma coisa quando você vai para Disney. Você não vai apenas andar num brinquedo. Sim. Você não vai apenas comer uma pipoca. É. Qualquer coisa que você vai fazer dentro daquele parque é uma experiência. É uma experiência, é verdade. Entende? Então, essa experiência chamada experiência Disney, que existe um conceito que onde lá eles formam as pessoas, desenvolvem, não para trabalhar, mas para entrar em cena, é para provocar essa experiência. Verdade. Entende? Então você sai de lá encantado. Encantado, exatamente. Né? Então quando você sai encantado, o desejo é voltar. É verdade. Entende? Então isso também eu tenho que pegar nas devidas medidas essa mesma filosofia e levar para minha empresa. Uhum. Como eu vou construir e provocar isso na minha empresa? É. Como eu vou enxergar o meu negócio, conectar com o meu cliente, tanto no digital, e criar essa experiência sensorial presencial? Verdade. Porque somente o físico vai me dar a experiência sensorial. É verdade. Não é? Então, como que eu provoco isso? Porque o meu cliente, ele frequentava a minha loja periodicamente. Sim. Agora, não mais, porque ele gostou da forma de ser atendido no mundo digital. Uhum. Mas ele ainda é meu cliente. É. Agora, eu posso provocar situações que ele vá voltar de alguma forma e vai impactar ele. Que vai fazer realmente ele ter essa perspectiva de não ver o próximo encontro, o próximo lançamento, entende? Tudo aquilo que nós temos como experiência
muito profunda ou muito impactante, nós não vemos, como um lugar que nós viajamos, né? Um lugar que foi, você fala, olha, foi maravilhosa aquela viagem. Uhum. Você não sente a hora de voltar. É. Hoje uma empresa é a mesma coisa. Uma loja, hoje eu tenho que provocar isso para o meu cliente. É a questão do perfume, do ambiente, Sim. é a questão do atendimento. Hoje nós não falamos só em atendimento. Hoje nós falamos em acolhimento. Acolhimento, é. Porque o Verdade. acolhimento nós tratávamos, Rose, apenas na área da saúde. Uhum. Porque a diferença de atendimento e acolhimento é que o acolhimento você atribui sentimento. É verdade. Entende? É. Então hoje quando eu vou fazer trabalhos em empresas sobre a área de atendimento, eu costumo quebrar esse paradigma e romper essa barreira. Eu não posso falar mais hoje de atendimento, porque a pandemia deixou as pessoas tão sensíveis, né? Elas estão Sim. fragilizadas, que é um Verdade. outro fator pós-pandemia. É. As pessoas ficaram muito fragilizadas, né? Então elas estão muito Sim. sensíveis. Então eu não posso apenas atendê-las hoje. Eu tenho que atendê-las com sentimento, coisa que eu só fazia onde? Na área da saúde. É verdade. Porque as pessoas tinham dores, É. chegavam abaladas emocionalmente. Então lá eu falava de acolhimento, humanização. Uhum. Hoje não. Hoje eu trato de humanização, de acolhimento dentro das empresas. Olha só. Entende? Uma empresa tradicional, de uma empresa comercial, de uma empresa industrial. Porque eu tenho que colocar sentimentos hoje. É, você sabe que agora eu lembrei de uma historinha de uma cliente que ela comprava bastante e ela passou por uma crise financeira, né? E as lojas, isso foi o que ela relatou pra gente, pararam de mandar mensagem para ela, de convidar para isso, né? Mandar. E que a Sartor foi a única loja que toda semana a vendedora que atendia ela, né, a consultora, mandava mensagem: "A senhora está bem? Como está?". E então, quando ela se recuperou financeiramente, ela falou assim: "Agora eu vou comprar aqui, porque no período difícil que eu passei, essa foi a única loja que me perguntava como eu estava, que me dava bom dia, que me convidava para vir, nos coquetéis", enfim, é esse acolhimento. É o acolhimento, é a É, experiência. Entende? Então, tá vendo aquilo que eu falei anteriormente? é. É possível hoje eu manter a fidelidade de um cliente desde que eu mantenha o relacionamento com ele. Sim, Quando ele pôde comprar, eu tive é. relacionamento. Quando ele Sim, não pôde comprar, eu também mantive o é relacionamento. verdade. É. Então, quando eu potencializo o Consumer Experience, eu consigo ter a fidelidade, voltar a ter a fidelidade do meu cliente. Uhum, Percebe? uhum. Então, o mundo ele é muito cíclico. Então, eu desenvolvia conteúdos anteriormente falando que não existe mais fidelidade no mercado. E agora eu tenho que falar o contrário. Existe sim, desde que eu provoque no meu cliente uma experiência que ele não esqueça. Ô Fábio, e na hora do consumidor, consumir e fazer a sua compra, quais são os principais fatores que ele leva em consideração em relação ao mercado digital e ao tradicional? Certo? Ele pode, depende muito da necessidade Tá. ou daquilo que ele está buscando dentro do mercado. Aham. Se for uma coisa pautada em praticidade, hoje, por exemplo, é difícil alguém pegar um carro e no centro de uma cidade fazer compras. É. Não é? Porque ele já calcula o que ele vai gastar de combustível, estacionamento difícil, não é? Toda a dificuldade provocada hoje para você ir comprar presencialmente, você tem a facilidade de comprar de forma digital. Uhum. Então depende muito da necessidade, né? Daquilo que você está buscando, do tempo que você tem para fazer isso. É por isso que você entender o cliente, ele ajuda a forma de você chegar até o cliente. Né? Você entender o cliente, você vai conversar com ele para a hora que ele tiver uma necessidade, ele consiga entender de que forma ele vai chegar até você. Uhum. Porque nós fazemos muitas vezes um marketing da forma errada, equivocada. Né? Eu parto do meu produto para o cliente, onde eu deveria partir do meu cliente para o meu produto. É verdade. Entende? É um marketing inverso. Da dor dele, da necessidade dele. Eu tenho que conversar com ele, que a hora que ele fala, eu preciso de um presente, ele lembra da sua loja. Sim. Eu vou conversar com ele de forma diferente. Então hoje as empresas elas estão ainda comunicando de uma forma tradicional no mercado que se alterou. O mercado que mudou. A forma de interpretar, a forma de buscar, entende? Então, hoje o cliente, ele tem assim uma percepção, primeiro, de não perder tempo. Ele deseja praticidade, tanto Uhum. no mercado tradicional quanto no digital.
Certo. ok? Tanto no tradicional quanto no digital. Ou seja, se eu capacitar as pessoas no meu mercado tradicional para que sejam ágeis, eu vou passar na sua loja para comprar, É verdade. ok? É, Porque eu gosto de ir até a sua loja. é, É uma loja perfumada, é uma loja agradável, é uma loja de é. pessoas agradáveis, entende? Então, ambos os canais, eu tenho que ter muito desenvolvimento das pessoas para entender os clientes. Uhum. Hoje as pessoas entendem, às vezes, produtos, É, mas não entendem clientes. é verdade. E conectar produto, cliente e necessidade É, é que é muito importante. Então, hoje eu desenvolvo muito dentro da área de varejo, por exemplo, profissionais que consigam entender isso. E a gente usa muitas ferramentas hoje para isso, né? uhum. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre elas, Sim. né? Que a gente usa muitas ferramentas para trazer esse entendimento do profissional, porque quando eu vou pensar em alguma necessidade ou dor, automaticamente meu cérebro ele vai me dizer quem vai resolver isso para mim. É aí que a minha loja, a minha marca, o meu produto tem que aparecer lá em primeiro lugar. Bom, falando então aí desse mundo digital, do mercado, a gente sabe que uma das grandes questões é a segurança de dados, né? Certo. Como que as empresas, o que que elas devem fazer para ela garantir que não vai vazar esses dados dos seus clientes, Fábio? Correto. Isso é algo muito importante, porque hoje a gente tem essa lei da LGPD, né? Uhum. Que ela é uma lei que muito rigorosa, né, em todos os negócios, todos os players que a gente trabalha hoje, é algo muito importante de se preocupar, né? Tá. Então hoje eu tenho que ter muitos sistemas que garantem isso. Sistemas oficiais, sistemas com chancelas de garantia realmente de segurança, Uhum. entende? E profissionais também que estejam capacitados para saber conduzir esses dados, É verdade. né? Porque hoje você deixar uma cópia de um documento, você deixar a foto de um documento, uma tela É, exposta com a informação de um documento, por exemplo, sim, porque hoje, às vezes eu não tenho o documento, eu não tenho a cópia, mas eu tenho a tela. E verdade. se essa tela está exposta e alguém tira uma foto com o celular, por exemplo, por descuido, né, por uma falta de percepção, isso ocasiona algum problema para o cliente, eu tenho um sério problema, É mesmo. né? Então isso pode acontecer. Por isso que hoje o profissional ele tem que ser muito capacitado para ser muito zeloso com os dados do cliente, né? É um cartão de crédito que ele colocou em É, cima de um balcão, alguém pode ter tirado uma foto e verdade. colher os dados daquele cartão. Nossa, eu vi isso outro dia Então, na internet. exatamente. Então, hoje, a praticidade que você tem com o celular na mão, por exemplo, de fazer qualquer situação como essa, É, é muito prático. Então, o cuidado. Então, os colaboradores têm que hoje tomar muito cuidado. E para isso eu tenho que ter o quê? Métodos. uhum. Eu sempre digo, Rose, que método e sistema tem que ser muito aprendido para quem vai executá-lo. Não é? Porque quando nós falamos na área de vendas, Tá. muitos vendedores eles falam assim: ó, o vendedor tem que vender. Ponto. Não tem que preencher nada, não tem que prestar atenção que nada, eu tenho que vender. Né? Uhum. É um paradigma da área de vendas. Tá. E vendedor hoje não só faz isso. Ele tem que hoje, como eu disse, tem que atender, tem que cuidar, tem que se relacionar e tem que cuidar também dos dados do cliente. Porque eles são preciosos hoje. Como eu disse, um cartão de crédito É, com os dados colocado em cima de um balcão e alguém do lado tirar uma foto, pronto. É o suficiente. É o suficiente já para esse cliente usar esses dados. Então, verdade. treinar as pessoas, capacitar e ter um método de trabalho. Olha, o pagamento é feito somente no caixa, aonde lá eu tenho uma segurança, entende? Dentro do sistema, de uma tela voltada só para a pessoa que está no caixa. Então, tudo isso são cuidados que é importante se ter. E quando você compra pelo site, né, que você digita e você não vai até o caixa? Olha, aí a gente tem uma situação muito problemática, porque hoje, com o aumento do consumo no digital, nós temos muitas fraudes. Exatamente. Muitas fraudes. Sites que são fakes, né? O Instagram tá cheio disso, por exemplo, né? Então hoje a gente tem que tomar muito cuidado. É muito importante comprar em sites ou marcas confiáveis, né? Por isso que eu falo que o relacionamento, quando a gente fala em relacionamento digital, Rose, é importante usar vídeo,
Fazer chamadas de vídeo, por exemplo. Alguém que não te conhece, que é de fora, viu um produto seu, gostou e quer, faz uma chamada de vídeo, vendedor. Por que não usar a tecnologia? Verdade. Entende? Então, É. às vezes as pessoas são resistentes, eu vou ficar falando só no WhatsApp. Olha, eu vou te chamar aqui Aham. para você conhecer a loja, essa é a nossa É. loja. Eu já montei estratégias da área de digital, onde muitas vezes eu insisti para o meu vendedor da área digital fazer uma videochamada. Mostra a fachada da loja, mostra a loja, olha, daqui é a nossa loja, chegou esse produto. O cliente se sente mais seguro. Verdade. Entende? Mesmo. Nunca É vi uma, ninguém é uma, fazer é isso. uma ferramenta que você tem disponível, por que não usar? Verdade. Entende? Então, É. o cliente se sente mais seguro. Então, hoje, pelo fato de ter muita fraude no digital, hoje se cria muitas ferramentas de segurança para evitar essas fraudes. Eu, por exemplo, hoje procuro comprar apenas em ambientes confiáveis, que você conhece a marca, que você conhece a plataforma, né? Por conta da segurança. É. É por isso que os marketplaces hoje cresceram tanto. Porque Verdade. eles garantem a você. Lá atrás, quando iniciou os marketplaces, a gente tinha muito receio de comprar, Tinha receio. né? Verdade. Muito receio. É. Pô, vou colocar meu cartão de crédito aqui. Será que vão me entregar? Não vão me entregar? E Hoje não. acontecia E mesmo, né? acontecia. Tinha mesmo. Exato. Hoje não. Hoje nós compramos com muita confiança nos marketplaces confiáveis e consagrados, né? Você não tem receio nenhum. Existe uma logística reversa, caso não sirva. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu não comprava calçados pela internet. De forma alguma. Eu sou geração X. Eu tinha que experimentar. Para mim, Exatamente. era assim uma coisa, algo impossível comprar um calçado sem experimentar. Aham. Para minha geração, isso não era possível. Só que aí, com a pandemia, eu tive que comprar. Aham. E quando eu experimentei uma devolução, né, que é a logística reversa, a simplicidade para devolver, ponto. Hoje eu só compro, geralmente calçado, pela internet. Pela internet. Entende? É por isso que eu falo que essa mudança de comportamento mudou, porque houve a experimentação. Entende? Então, é seguro. Então, se não servir, eu sei que eu consigo devolver com facilidade. Entende? Então, tudo isso é muito importante nesse relacionamento com a loja, com a empresa, com o cliente. Tá, a gente tem, né, uma outra grande dificuldade, é a mão de obra, né, Fábio? Você acha que nós temos profissionais preparados para atuar nesses 2 mercados? Bom, aí eu vou navegar numa área que eu gosto muito, Ótimo. que é uma área de gestão de pessoas, de desenvolvimento, né? Até porque eu sou da área de educação também, né? Hoje nós temos um grande problema. É um problema que nós temos no Brasil, nós temos no mundo, que é profissionais realmente qualificados, profissionais que estão dispostos, né, a trabalhar de uma outra forma. Uhum. Então, isso é um grande desafio também, Rose, hoje para as empresas. Você desenvolver pessoas que vão estar aptas a esses desafios. Entende? Toda mudança que todo o recorte temporal que você tem de eras, ou de uma situação como foi a pandemia, os negócios se apresentam de forma diferente, ou seja, eu vou necessitar de competências diferentes. Né? Então hoje eu não falo mais em treinamento, eu falo em reeducação profissional. Porque eu não vou treiná-los, eu vou reeducá-los. Que eles trabalhavam de uma forma, e agora eu tenho que convencê-los que ele precisa mudar a forma de trabalhar. E olha que toda mudança E nós não gostamos de difícil, mudança. exatamente. É uma questão contra a essência humana, porque nós não gostamos de mudança. Entende? Então só a educação pode fazer isso. Reeducar pessoas é diferente de treiná-las. Porque você tem que apertar alguns gatilhos, provocar alguns gatilhos que não são naturais. Então entra um convencimento, entende? Entendi. Então o grande desafio hoje para você ter profissionais é formá-los. É desenvolvê-los. Né? Porque o mercado não te oferece. Nós temos hoje uma dificuldade em todas as áreas. Todas. Desde a construção civil, por exemplo, que antigamente era uma área que tinha mão de obra assim, sobrando, né? De você contratar um pedreiro, um pintor, alguma coisa nesse sentido, até das mais complexas. Verdade. Entende? Então, hoje o que eu faço muito dentro das empresas é programa de desenvolvimento profissional, que nós chamamos de educação corporativa. Entende? Entendi. Porque nós não temos. Então, hoje você tem que ter uma política muito forte de manter o seu colaborador, desenvolvê-lo dentro dessas novas estratégias e cultura tradicional e digital. É uma quebra de paradigma muito forte. Por quê? Porque eu tive sucesso lá atrás da forma tradicional.
E como agora eu vou mudar essa forma? Eu costumo dizer para as pessoas mais tradicionais, eu não quero tirar o seu caderninho. Aham. Eu não quero, porque você sempre vendeu com o seu caderninho. É, Eu não quero tirá-lo. Eu quero que você use também o CRM, o BI, a inteligência artificial, porque você vai vender mais. é verdade. Entende? Eu não vou expurgar o seu caderninho, que você anotou o nome da sua cliente, o que é que ela gosta, o tamanho dela. Aham. Eu não quero tirar o seu caderninho, que você vendeu a vida inteira através do seu caderninho. Mas use isso aqui também. Então, fazer essa pessoa entrar dentro dessas duas possibilidades é um desafio. Eu tenho que educá-la a isso. E para isso eu não posso sobrepor o que ela fez que deu sucesso no passado. Que é o que muitos tentam fazer. Ó, isso aqui não funciona mais. Não. Você vai em lojas hoje populares que as pessoas ainda têm o caderninho e vendem muito. É, né? Como que eu vou falar que isso ainda não funciona? Eu não posso dizer Sim. isso. Só que eu sei que hoje uma inteligência ajuda, uma ferramenta digital ajuda, um CRM ajuda, entende? Então, eu sei que as duas coisas, por isso que eu falo que entender essa questão híbrida é muito importante, que nem o marketing. Outdoor hoje funciona? Ainda? Funciona. Funciona. Rádio ainda funciona? Funciona. Entendeu? Então, como que eu vou investir em outdoor e vou investir em Instagram, É. em tráfego pago? Como que eu vou... E quanto que eu invisto aqui e quanto que eu invisto ali? Como que eu vou fazer uma estratégia de marketing híbrida? Uhum. Uma campanha, entende? Então, estruturar isso hoje tem que ter um nível de percepção, inteligência muito grande. E como é que você acha que a gente pode se adaptar aí a esse mercado digital? Uma empresa física Ah, e aí ela quer fazer essa transição, o que você acha? olha, o mais importante, Rose, é você entender o mercado que você está. Quando nós falamos mercado, é um contexto amplo. Uhum. O mercado está meus concorrentes, o mercado estão os meus clientes, o mercado encontra a potencialidade, se está crescendo, se está diminuindo. O mercado é o maior sinalizador de tudo. Sim. Muitas vezes o meu crescimento não está dentro da minha empresa, está fora. E se eu não entender o que está acontecendo fora, eu não sei como ajustar dentro. Entende? Então muitas pessoas olham para dentro da empresa e não enxergam o que está acontecendo ao seu redor. Então, para eu entender o que você me perguntou, eu tenho que estar o tempo todo. Hoje eu não consigo mais ficar desantenado do que eu estou fazendo. É o tempo todo. Entendi. Eu tenho que estar diariamente me alimentando do que está acontecendo. Ah, o dólar subiu. Opa, eu vou ter alguma situação que eu tenho que movimentar no meu negócio. Entende? Ah, o Entendi. presidente americano falou que vai aumentar 1% de juros nos Estados Unidos. Pronto. Já a bolsa que quebra, já... Então eu tenho que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Entende? Para eu saber como eu vou me movimentar. Então não é possível mais eu ser reativo no mercado. Depois que aconteceu, eu vou ver o que eu vou fazer. Depois que o meu concorrente fez uma campanha, eu vou correr atrás e vou fazer a minha. Uhum. Depois que o meu concorrente fez o lançamento primavera-verão, agora eu vou fazer a minha. Eu não posso mais correr esses riscos. Então, Entendi. para eu me preparar, existe um livro chamado, talvez você já leu, chamado Arte da Guerra. Não conheço. Esse livro, ele diz o seguinte: uma guerra se vence antes da guerra. Que é o planejamento, que é você interpretar todas as sinalizações, porque o mercado sinaliza. O mercado nunca para. A pandemia parou o mercado? Não. Não. Ele diminuiu, É. ele mudou a forma. Mudou. Né? Eu tenho empresas que eu dou consultoria que cresceram na pandemia. Elas explodiram na pandemia. Foi na pandemia que elas tiveram um crescimento meteórico. Como eu vi outras empresas que quebraram na pandemia, porque não mudaram a forma. Sim. Entende? Então, isso eu vi plenamente. Eu sou professor. Eu não gostava de dar aula via online. Aham. Mas se eu não desse aula online, eu não tinha aula para dar. Nós ficamos quase 2 anos com a escola fechada. Verdade. Eu tive que aprender de uma hora para outra. Senão, eu não tinha trabalho dentro da academia. Uhum. Entende? Eu tive que aprender. Dar a mesma aula, com a mesma humanização, com o mesmo entusiasmo que eu dou numa aula presencial, eu tive que aprender a fazer isso no online. Inclusive, quebrei a minha cadeira. Por quê? Porque eu tinha que colocar o mesmo entusiasmo no online. Entende? Entendi. Então, eu tive que aprender de uma hora para outra. É. E aí que entra a questão de você estar flexível a esse novo mundo. É. Que o que a pandemia nos trouxe foi isso. Um novo mundo. Cheio de possibilidades. Só que eu tenho que percebê-las com um olhar diferente.
Hoje a gente ouve muito falar da inteligência, né? Isso, Inclusive tem até inteligência de mercado. E o que vem a exatamente. ser isso, Fábio? Vamos lá. Quando nós falamos a palavra inteligência, vamos entender de uma forma muito simples, ok? Porque a inteligência é a capacidade que nós temos de utilizar as informações. A Uhum. inteligência é isso. Eu tenho um conjunto de informações que eu preciso usá-las de uma forma rápida, coesa e assertiva. Certo. Então, a inteligência de mercado, eu consegui buscar as informações que estão envoltas ao meu negócio, ao meu cliente, ao mercado que eu atuo e tomar decisões rápidas. Entende? Essa inteligência de mercado me faz eu me reposicionar de forma muito rápida. Uhum. Entende? Para isso eu preciso de informações. Aí que entram os sistemas informatizados. Aí que entra eu ter informações rápidas. Olha, esse meu cliente já faz 2 meses que não compra. Vamos fazer uma ação para esse cliente? Ele era um cliente recorrente e já faz 2 É. meses que ele não vem na loja. Opa, sinal de alerta. Não vou esperar ele ficar 1 ano sem comprar. Uhum. Entende? Vamos fazer uma ação. É uma inteligência. Eu parametrizo isso. Ó, cliente que já não compra há 1 mês, cliente que compra na minha loja todos os meses. O mês que ele não compra, eu já tenho uma ação para isso. É uma inteligência. Entende? Entendi. Então eu começo a utilizar essas informações em sistema, geralmente, porque eu não consigo fazer isso no caderninho. Eu tenho que fazer isso de uma forma sistêmica. Tá. Então, um sistema vai me dar a condição de eu parametrizar situações, ele vai me sinalizar o que eu preciso fazer. Preciso mandar um WhatsApp para esse cliente, preciso conversar com ele, eu preciso de alguma forma fazer uma ação. Isso é inteligência. E isso no pós-pandemia se tornou algo muito rápido. E eu não consigo fazer isso só com o meu cérebro ou só com as questões tradicionais, ou com Uhum. as ferramentas tradicionais, entende? Então a inteligência de mercado é uma interpretação rápida de todo o contexto que eu estou inserido, tanto dentro quanto fora da minha organização, da minha empresa, e que eu consiga tomar decisões rápidas. O que eu vou comprar de primavera, verão? Uhum. Quais são as tendências do mercado? É. Quais as marcas? O que eu vou... Então, tudo isso eu vou ter que fazer de forma muito rápida. Entende? Então, isso é inteligência. Porque eu não tenho mais tempo de errar. Eu não posso errar mais. Às vezes, um erro que eu tomo nessa tomada de decisão, eu comprometo a minha empresa. Entendi. Entende? Então, eu tenho que usar essa inteligência. Então, a inteligência é o conjunto de informações relacionadas ao meu negócio que eu uso de forma rápida para uma tomada de decisão. Ô, Fábio, então, falando aí dessas mudanças, né, e elas são diárias, né, todo Sim, dia as coisas estão exatamente. acontecendo. Como é que a gente pode fazer para se adaptar aí, a nossa empresa, a essas mudanças desse mercado? Certo. Eu tenho que primeiro reestruturá-la, ok? Eu tenho que repensá-la. Tem que repensá-la. Uhum. Quando nós temos uma empresa, quando nós temos um hábito, né? Eu tenho que repensar. Por quê? Porque já virou uma rotina. É. Muitas coisas da nossa vida, Rose, ela vai para uma coisa chamada zona de conforto. Uhum. É uma rotina viciosa. Eu costumei a fazer dessa forma e às vezes dá resultado, Sim. entende? E esse resultado, o nosso cérebro fala assim, olha, isso que você fez deu certo, continue fazendo, Uhum. entende? E aí eu tenho que repensar. E muitas vezes repensar, eu preciso de outros insights. Eu preciso ir para fora ver alguma coisa. Eu preciso, às vezes, de um consultor falando alguma coisa diferente, com um olhar diferente, entende? Eu preciso que alguém mostre para mim um caminho diferente que eu não tinha visto. Eu preciso estar num grupo de empresários que eu vou discutir algumas situações de moda, por exemplo. Eu tenho que me alimentar com novas informações ou novos conhecimentos. Uhum. Existe um autor chamado Stephen P. Robbins, de um livro chamado Comportamento Organizacional. Ele fala assim, nós só temos novas ideias quando nós adquirimos novos conhecimentos, novas informações. Isso mexe conosco para nós termos novos raciocínios, entende? Então, eu não posso ficar numa zona de conforto. Se eu tenho um negócio, esse negócio eu tenho que estar vendo ele em todos os âmbitos o tempo todo. Eu não posso como desconectar dele, entende? Então, são gatilhos. Eu sou consultor. Hoje eu estou em 11 empresas diferentes. Eu não tenho como entrar em zona de conforto. É verdade. Eu não penso uma empresa, eu penso 11. Nossa, é mesmo. Eu não tenho como, entende? Então, a minha cabeça está o tempo todo pensando em negócios, pensando em áreas diferentes. Eu não tenho essa possibilidade.
Entende? Então, o meu cérebro está treinado para isso. Vira uma chave aqui, abre outra lá. Só que quando eu vou nas empresas, eu vejo o contrário. É aquelas pessoas pensando de forma linear, da mesma forma, e eu tenho que criar neles, eu tenho que despertar alguns gatilhos para ele pensar diferente. Entendi. Porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, como diz o canal Futura, né? É. E aí você tem que questionar, mas por que isso? Por que você não compra mais isso? Por que você não tem essa marca? Por que você não faz aquilo? Por que você não vende para tal lugar? Por que você não tem um canal digital? Entende? E aí você começa a provocar uma mudança de pensamento. Porque você só muda a atitude, Rose, quando você muda um pensamento. É verdade. Se você não mudar um pensamento, você não muda uma atitude. É aí que você trabalha com a provocação. Então, quando eu faço uma análise de uma organização, por exemplo, eu tenho que provocar pensamentos diferentes daquilo que as pessoas estão vendo. Porque nós caímos naturalmente em questões lineares. E o mundo não é mais linear. O mundo que nós vivemos hoje, ele muda, como você disse, de uma hora para outra. Sim. Eu estou numa situação aqui, como foi a pandemia. Eu estava aberto, outro dia fechei. E agora? Né? Quem que você acha que é mais resistente a mudanças? O profissional ou o cliente? Bom, resistente à mudança somos todos nós. Né? Todos nós somos resistentes à mudança, entende? Mas geralmente a gente precisa saber o seguinte: quem está com o poder a princípio nas mãos é quem compra. É verdade. Né? Então, quando eu vou numa relação de negociação, a princípio quem está com o poder na mão é quem compra. Então, quem tem um esforço maior dentro dessa negociação é quem vende. Entende? Verdade. Então, quem vende tem que ter um pouquinho mais de abertura, um pouquinho mais de desenvolvimento para poder ter sucesso nessa negociação. Né? Porque uma das matérias que eu leciono é negociação. Ah, né? Que legal. Então, a negociação, para quem você entra num processo de negociação, você tem que inverter o processo, porque está na mão do consumidor, de comprar ou não, de consumir ou não, entende? Sim. Então, o vendedor nunca ele pode ter resistência à mudança. Ele tem que ser muito mais flexível do que o comprador. Agora, como que eu vou provocar no comprador que ele também seja flexível? Aí meu poder de argumentação tem que ser muito grande. De entendimento de contexto tem que ser muito grande. Verdade. Você assistiu o filme do Michael Jordan? Assisti. Com a Nike? Já assisti só umas 4 vezes. Só? Eu achei fantástico. A mãe dele ali foi naquela hora da negociação ali. Fantástico. É um dos melhores filmes que eu assisti de alguém que assim, foi profundamente em uma negociação e acreditou muito no que estava fazendo. Verdade. Muito. Aquele ali foi um dos melhores filmes que eu assisti. Mesmo. Um dos melhores filmes. Eu achei também. Muito Agora, bom. Aquele filme, Rose, ele fez tudo aquilo, aquele agente, por causa de um detalhe. Ah, é? Um detalhe. Um detalhe. Aquele detalhe, por isso que eu falo, os grandes gestores, profissionais, os grandes homens de negócios, são aqueles que nos detalhes veem grandes oportunidades. É verdade. Foi num detalhe que ele enxergou, que ele colocou a carreira dele em risco. Foi em um detalhe. Entende? Então, é isso que hoje um empresário, um empreendedor, alguém que está no mercado, ele precisa entender. Então, a visão dele não pode estar viciada. Se eu tiver com a visão viciada, eu não enxergo os detalhes. Porque nós não tropeçamos em montanhas, né? Nós tropeçamos em pedras pequenas. É verdade. Então, eu preciso entender que os detalhes é que pode conter os grandes negócios, as grandes diferenças de negócio. Entende? Então, é aí que reside esse olhar crítico, analítico, perceptivo, que nós não temos mais condição de tirá-lo do mercado. Porque esse mercado agora está em transformação. E nós não sabemos, eu não tenho mais nem nome. Nós estamos em que era? Eu não sei. Era 4.0, 5.0, é robótica, inteligência artificial. Que era nós estamos? É metaverso. Nós não temos mais uma identificação de onde nós estamos. Porque nós estamos em transformação. Verdade. Entende? Então, essa transformação que a pandemia trouxe, ela tem que também fazer com que nós, profissionais, também temos que nos transformar, nos
não mudarmos realmente a forma É, de perceber negócio, é, sabe? verdade. Ô, Fábio, e diante então de todo esse cenário, né, esse novo cenário, o que que você prevê aí de tendências de futuras de consumo e mercado de Certo. consumo? Olha, nós vemos assim, que o mercado ele está cada vez mais desafiador, né? Não é para qualquer um, É né? verdade. Não se entra hoje no Não se mercado aventura, para né. se aventurar, para se Hum, arriscar, né? Um mercado altamente competitivo, onde você percebe grandes players dominando o mercado, o que vai exigir grandes diferenciais competitivos. Você hoje vai ter que ter um diferencial muito, ou em atendimento, ou em produto, ou em agregar valor em alguma coisa. Principalmente fazer aquilo que os outros não fazem, né? é verdade. Porque o mercado, Rose, ele nunca vai, eu vou repetir, nunca vai deixar de existir. Ele muda a forma. O dinheiro, ele nunca vai deixar de existir, ele muda de mãos. Uhum. Entende? Então, o mercado não muda. E algo que é muito importante as pessoas entenderem, que o Brasil não pode falir. O Brasil é um país emergente, o Uhum. país está dentro de um grupo chamado BRICS, que são os países que movimentam a economia mundial. Os países da América do Sul, todos os demais podem até quebrar, o Brasil não pode. O Brasil tem uma riqueza muito grande que o mundo quer, né? Nós tivemos duas corridas no passado de recursos naturais. Primeiro foi a corrida do ouro, a segunda foi a corrida do petróleo, e agora é a corrida da água doce e do alimento. É. É por isso que o Brasil é a bola da vez na economia mundial. Então, o Brasil é um país do agro, é um país que não pode quebrar. Nós somos uma peça fundamental na economia mundial. A pandemia não nos quebrou, né? Sim, Ela verdade. foi assim, nos mostrou a potencialidade econômica que nós somos, Verdade, né? concordo. Entende? Então, eu tenho que enxergar agora como que eu vou me movimentar em meio a tão grandes players que hoje estão no mercado, mas como que eu posso fazer algo com uma identidade tão particular, tão própria, que nem os grandes podem fazer. Eu tenho empresas hoje em Presidente Prudente, Rose, que ela não conseguiria concorrer com grandes empresas do mercado, mas elas concorrem porque elas fizeram um produto que ninguém faz. Entendi. Ela tem algo que ninguém tem. Então, quando eu consigo colocar essa pitada de diferencial naquilo que eu faço, eu Uhum. consigo sim evoluir, crescer e me estabelecer no mercado. Só que para isso eu tenho que ser muito profissional. Então, como disse, hoje o mercado ele não está para brincadeira, Então, ele não está para aventureiros, ele cada vez mais vai exigir de nós, profissionais, mais profissionalismo e mais humanização. agora eu vou falar para você como é que a gente faz para se livrar, eu acho que vai ser bem difícil, para a gente, ter concorrer justamente, né, vamos se dizer assim, com os chineses, gente, que Sim, esse é o maior desafio. Eu sim. falo da gente no mercado de moda, né, É, principalmente. E não só isso, acho que com tudo no geral, né, porque hoje os produtos e os preços não tem como. certo, certo. Vejam bem, hoje eu vejo muitos segmentos que também está ou se aliando ou fazendo algumas coisas híbridas Uhum. com as grandes potências, Sim, né? Empresas hoje que têm alguma indústria hoje na China ou que trabalha com produtos chineses também, entende? Porque são potências, nós não podemos não tem ignorá-las, como, né. não podemos ignorá-las, né? É, Apesar que a China hoje não é o PIB que mais cresce no mundo, é a Índia. é a Índia, A né. China não é mais o país mais É, populoso do mundo, é a Índia. verdade. Até isso já mudou É, pós-pandemia, é mesmo. né? Muitas pessoas não sabem, mas o país mais populoso do mundo e o PIB que mais cresce do mundo é a Índia, não é mais a China. É, Entende? Então, hoje eu tenho que olhar para isso como uma forma normal. Antes eu olhava com uma forma assim de repúdio. Ó, isso aqui não pode, não, já aconteceu. Nós temos capital chinês aqui no é. país, nós temos grandes capitais chineses no agro, indústrias, entende? Então, nós vamos ter que conviver com isso. Isso é um mundo globalizado que começou em 1990, que nós chamamos lá atrás de aldeia global. Uhum. Apenas está havendo uma expansão disso, entende? Hum. Mas se nós olharmos para trás, outras questões também aconteceram que pareciam que ia quebrar o país, que ia quebrar as empresas. Isso nunca aconteceu. Eu tenho só que aprender a me adaptar a isso.
Como eu vou conviver com isso? Como que eu vou conseguir trabalhar com tudo isso? Como eu vou ter estratégias híbridas que eu vou conseguir realmente sobreviver no mercado? Entende? Então, é essa movimentação que nós vamos aprender. O que vai acontecer daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós não temos total certeza. Verdade. Entende? Mas eu só sei que nós sobrevivemos até aqui. Agora, o que vai ser exigido de nós vai ser muita capacidade de se reinventar, muita capacidade de usar tecnologia e muita capacidade de entender gente. Essa Eu ia pedir para vocês, para você dar 3 conselhos, rapidinho, 3 dicas assim. Então você já falou. Já falei. Mas eu posso garantir para você que uma delas é a principal. Posso garantir isso para você. Eu estudei muito administração, estudei muito estratégia, estudei muito gestão de pessoas. Muito, muito. Eu estudo administração desde 1993. Escrevo, como você viu aí, e posso dizer com toda certeza, se tem algo que ainda é e sempre será, na minha visão, o grande diferencial de qualquer empresa é a questão humana. É mesmo. Eu não Que tenho bom. dúvida disso. Nenhuma. Que bom. A questão humana ainda continua sendo a grande diferença. Por isso que hoje o relacionamento, mesmo no digital, ele é algo que as pessoas dão muito valor. Então, para mim, a maior dica que, independente da tecnologia que você use, tem que usar, independente da estrutura que você tenha, entenda que humanizar tudo isso é o maior diferencial para a sua empresa. Ai, que bom. Que legal. Estamos chegando no fim, então, Fábio. Que delícia ouvir você. A gente fica aqui, dá vontade já por você amanhã lá na Sartor. Help, né? Help. Que delícia. Fábio, temos aqui, ó, lembrancinha para você Que legal. do nosso podcast, que é a nossa caneca. Obrigado, obrigado. Temos aqui, ó, do Thor Churrasco e Culinária. Eu gosto de churrasco, viu? Obrigada. Obrigado. Um salzinho aí, parrilha, para você fazer. Gosta de fazer Que bom, churrasco, né? gosto Então, bastante. já vai mudar o sabor aí Que da bom, carne. que Aí a bom. família vai falar, o que tá de diferente aí? Thor Churrasco. Já uso, viu? Já usa? Já é cliente? já uso, já é ó, cliente, que já ótimo. uso. Que beleza. Fábio, muito obrigada Eu agradeço, pela Rose. sua participação, dividir seus conhecimentos aqui com a gente. Realmente aí é um diferencial. E quem quiser aí acompanhar o Fábio, contratar, tem rede social, Fábio? Sim. Instagram? Instagram, LinkedIn. Né? Então a gente vai deixar aí embaixo. Aí, os links, estou à disposição. E quando precisar novamente, outro assunto, outro tema, volte sempre, estou à disposição. A gente quer muito, né? Viu? Tá bom. Obrigada, que Deus abençoe você. Amém, eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Mande, compartilhe aí para quem você conhece, quem tem empresa, compartilha esse vídeo aí que foi muito rico, várias dicas aí. O Fábio está aqui para ajudar aí vocês, empresários, nós empresários, né? E com gestão e negócios, enfim. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Ficamos aqui, agradecimentos aos nossos patrocinadores, Sartor Store, Thor Churrasco Culinária, Dias One Perfumaria Artesanal e também a Arapuca Bar. É isso aí, gente. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, tchau! Com Rose pode.